Bom, continuando aqui então, vamos relembrar um pouco do que a gente viu no vídeo passado, né? Então, uma estratégia SI é uma resposta ótima para algum S-I. Então, sempre que eu falo de resposta ótima é para alguma coisa, tá? Para fixado o que os outros jogadores estão fazendo. Então, SI é uma resposta ótima para S-I, né? Se para qualquer outra estratégia eu tenho utilidade maior ou igual ao falar SI do que eu teria para falar outra estratégia SI'. Né? Então, não existe uma estratégia melhor para S-I do que a estratégia SI. No máximo, tem uma tão boa quanto. E aí, um perfil S é um equilíbrio de Nash, né? E, às vezes a gente fala só equilíbrio, se para todo jogador I que eu tiver, SI é uma resposta ótima para S-I. Então, todo mundo está jogando resposta ótima para o que os outros estão jogando. Né? Estão todos jogando resposta ótima simultaneamente. Então, nenhum jogador pode melhorar a utilidade dele fazendo uma mudança individual de estratégia. Não tem um jogador lá que poderia falar assim: não, ao invés de jogar SI, eu vou jogar SI'. E eu vou melhorar estritamente. Tá? Não vou ficar igual, eu vou melhorar estritamente. Né? Porque se tivesse, ele não estaria jogando uma resposta ótima. Então vamos olhar para o jogo do congestionamento que a gente viu no vídeo passado. Né? R1, R2, né, a Ana jogar R1 e o Beto jogar R2 é um equilíbrio de Nash. Por quê? Porque se a Ana joga R1 e o Beto joga R2, a Ana não quer trocar para a rota R2, porque isso aumentaria o custo dela de 1 para 6. E o Beto não quer mudar de rota R2 para a rota R1, porque isso mudaria o custo dele de 2 para 5. De maneira simétrica, R2 e R1 também é um equilíbrio de Nash. Né? Ou seja, pode ser que o jogo tenha mais de um equilíbrio, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Tem dois equilíbrios de Nash nesse jogo. Né? Agora, uma coisa que você pode se perguntar é qual equilíbrio vai ocorrer na prática? E isso é uma pergunta difícil de responder. Né? Então, equilíbrios de Nash são coisas interessantes, mas como eles não é um conceito único no jogo, ele traz essa dificuldade de a gente quer prever o que vai acontecer num jogo e o equilíbrio de Nash não é um bom preditor, assim, né? Porque se tem mais de um equilíbrio de Nash, eu não sei qual que vai acontecer. Né? No pedra, papel, tesoura não tem equilíbrio, né? Porque você não consegue ter uma situação onde os dois estão jogando resposta ótima, né? Digamos que a Ana joga uma resposta ótima para o Beto. Então o Beto está insatisfeito. Tinha uma outra coisa que ele podia jogar, né, para melhorar o resultado dele. Por exemplo, a Ana jogou papel e o Beto jogou pedra. A Ana joga uma resposta ótima. Papel é a melhor coisa que você pode fazer contra pedra. Mas pedra é a pior coisa que você pode fazer em relação a papel. Né? Então a gente pode ter jogos que não têm equilíbrio. Né? Agora, para pensar um pouco como você joga pedra, papel, tesoura na vida real. Pra gente. Então, realmente, para o vídeo, pensa um pouquinho como você joga, né? O que você tenta fazer, né? Quando você joga pedra, papel, tesoura na vida real. Tá? Então, eu espero que você tenha pensado algo do tipo, eu jogo com alguma probabilidade. Ao invés de eu jogar pedra, ou só papel, ou só tesoura, eu tento escolher uma de maneira aleatória. Né? Então, por enquanto, a gente estava falando que cada jogador escolhe uma única estratégia. Né? E ele fala assim, não, eu vou jogar pedra, e acabou. Né? Mas a gente pode considerar estratégias mistas. A gente pode escolher, pode deixar o jogador escolher uma estratégia de forma aleatória. Que é assim, por exemplo, eu vou arremessar um dado de 6 faces. Se cair 1 e 2, eu vou jogar pedra. Se cair 3 e 4, eu vou jogar papel. E se cair 5 e 6, eu vou jogar tesoura. Tá? E o jogador está escolhendo essa estratégia. Né? Ele está escolhendo a estratégia dele para o jogo, é escolher o que ele vai fazer, a ação dele de fato, de forma aleatória. Né? Então, uma estratégia mista para um jogador I vai ser uma distribuição de probabilidades no conjunto SI. Né?
Então aqui vamos pensar que o conjunto SI nosso é finito, para ficar mais fácil, né? Então, sei lá, você tem 10 estratégias, você vai dizer a probabilidade de escolher cada uma dessas estratégias. Isso é uma estratégia mista. Ah, eu jogo a estratégia 1 com probabilidade de meio, a estratégia 2 com probabilidade de 1/4, a 3 eu jogo com probabilidade 0, a 4 também com probabilidade 0, a 5 com probabilidade de 1/1000, tá? Então, a estratégia mista é uma distribuição de probabilidades no conjunto SI. Né? Então, a gente está falando que dá probabilidade para cada uma dessas estratégias, se for finito. Né? Lógico, quando a gente fala conjunto infinito, por exemplo, o conjunto os números reais, a coisa começa a ficar mais feia. Né? A gente tem que falar de distribuição de probabilidade contínua, né? E aí as coisas ficam um pouquinho mais feias. Mas a gente vai ficar bem nas coisas finitas aqui no curso. Bom, em termos. Então a gente chama de estratégia pura, né? Uma estratégia que a essas estratégias que a gente já tinha visto, os Szinhos que estão nos Szão, né? E você pode ver uma estratégia pura como uma estratégia mista, onde a probabilidade do SI ser escolhido é igual a 1 e a probabilidade dos outros serem escolhidos é 0. Tá? Então, isso é uma forma de você ver uma estratégia pura. Tá? Então, às vezes, para mim, uma estratégia pura vai ser um elemento do SI, Szão I. Outras vezes vai ser uma estratégia mista, onde a probabilidade de escolher esse SI do Szinho do Szão I é 1. Porque essas duas coisas são equivalentes, no fim das contas. Tá? Bom, então se a gente está falando de aleatoriedade, a gente tem que pensar como é que fica a utilidade do jogador. Né? Porque digamos que eu escolho pedra, papel, tesoura com probabilidade de 1/3, 1/3, 1/3. E meu oponente escolhe pedra, papel, tesoura com probabilidade de 1/3, 1/3, 1/3. Agora, a minha utilidade a partir desse jogo, né, o quanto eu ganho nesse jogo, depende do meu sorteio e do sorteio do meu oponente. Né? Depende do que caiu no meu dado, do que caiu no dado dele. Então a utilidade deixa de ser um número como era antes, né, para um par de estratégias, né, nesse jogo, e passa a ser uma variável aleatória, né, uma coisa que eu desconheço o valor. Eu só conheço a distribuição de probabilidade que existe para os valores. Tá? Então, eu vou denotar por sigma um vetor de estratégias mistas, tá? Um perfil de estratégias mistas. Então, em geral, eu vou usar S para a estratégia pura, sigma para a estratégia mista. Tá? Então, cada jogador I, sigma I vai ser uma distribuição de probabilidade em SI. Tá? E eu vou chamar sigma de perfil de estratégias mistas. Às vezes só de perfil de estratégia, quando estiver claro que eu estou falando de mista. Tá? Então, qual que é a utilidade esperada do jogador I para sigma? Que é o que a gente vai olhar, já que a utilidade para a gente agora é uma variável aleatória. Tá? Então, a esperança da utilidade do jogador I para sigma, então isso daqui é uma variável aleatória, como eu acabei de dizer, a esperança disso vai ser a soma para todo o perfil S do meu jogo, Szinho do meu jogo. Qual a utilidade que o jogador I teria para esse perfil, vezes a probabilidade de acontecer esse perfil de acordo com essa distribuição de probabilidade conjunta sigma, né, onde o jogador 1 escolhe a estratégia de acordo com sigma 1, o jogador 2 escolhe de acordo com sigma 2, né? E eles escolhem todos de maneira independente. Tá? Então, como eles escolhem todos de maneira independente, é bem fácil calcular essa probabilidade conjunta de acontecer o perfil S, é simplesmente a probabilidade de cada jogador J escolher a estratégia SJ. Né? Então, qual que é a probabilidade de acontecer o perfil de estratégias puras, S1, S2 até Sn. Bom, é a probabilidade do jogador 1 escolher S1, vezes a probabilidade do jogador 2 escolher S2, vezes até
probabilidade do jogador N escolher SN, né? E a probabilidade do jogador J escolher SJ é simplesmente esse ρ de J do SJ. Né? Isso aqui é uma distribuição de probabilidade sobre o São J, e ρ de J SJ vai me dar qual é a probabilidade de eu escolher exatamente SJ. Tá? E aqui a gente tem que os jogadores são. A gente está dizendo que os jogadores são neutros ao risco, é o que a gente vai considerar. Tá? A gente vai considerar que os jogadores são racionais, que eles querem maximizar a utilidade esperada deles ao escolher a estratégia. Né? Por que a gente fala neutro ao risco? Porque para ele não importa se ele vai ganhar muito com uma probabilidade muito pequena ou se ele vai ganhar pouco com uma probabilidade muito alta. O que importa para ele é a esperança da variável aleatória. Tá? E não, por exemplo, variância e coisas do tipo. Né? Bom, a gente usa a mesma definição de resposta ótima, estratégia dominante, que a gente tinha antes, quando a gente fala de estratégia mista. A única coisa é que agora a gente fala de resposta ótima, né? Quando a gente fala de resposta ótima, a gente coloca a esperança aqui. Né? Então, uma resposta ótima é uma estratégia mista sigma i, lembrando uma distribuição de probabilidade nas minhas estratégias puras, que me dê a utilidade esperada máxima em relação a todas as distribuições de probabilidade que eu poderia ter escolhido, todos os sigma e linhas que eu poderia ter escolhido. Né? E ela é dominante se ela sempre é resposta ótima, independentemente da distribuição de probabilidade dos outros jogadores. Tá? E, da mesma forma que a gente definiu o equilíbrio de Nash lá no começo do vídeo, a gente consegue definir equilíbrio misto de Nash. Tá? Que é quando todo mundo está jogando uma resposta ótima para todo mundo. Tá? Então, dá para provar que eu escolher, desculpa, aqui deveria ser ρ e não, desculpa, devia ser sigma, não ρ, tá? Mas dá para provar que escolher pedra, papel e tesoura, cada um com probabilidade de 1/3, e os dois jogadores fazerem isso, é um equilíbrio misto de Nash para o jogo de pedra, papel e tesoura. Tá? Então, vamos mostrar que isso é de fato um equilíbrio para o nosso jogo. E eu vou até mostrar que ele é, na verdade, o único equilíbrio do nosso jogo. É a única forma estável de se jogar pedra, papel, tesoura. Então, digamos que o jogador 1 joga a estratégia mista sigma e o jogador 2 joga a estratégia mista phi. Tá? Então, qual que é a esperança da utilidade do jogador 1 quando o jogador 1 joga sigma e o jogador 2 joga phi? Né? Bom, 1 vai ser pedra, 2 vai ser papel e 3 vai ser tesoura, tá? Na ordem do nome do problema. Tá? Então, se esse jogador 1 ele vai ganhar 0, né? Com qual probabilidade? É um cálculo de esperança. Né? Então, quanto ele ganha vezes a probabilidade daquilo acontecer. Né? Ele vai ganhar 0 quando tiver empate. Quando que tem empate? Tem empate com probabilidade sigma 1 vezes φ1, que é a probabilidade dele jogar pedra e o outro também jogar pedra, mais a probabilidade dele jogar papel e o outro também jogar papel, mais a probabilidade dele jogar tesoura e o outro também jogar tesoura. Né? Então, nesses 3 casos dos 9 que a gente pode ter, né, das combinações, ele ganha 0, porque a gente tem um empate. Ele ganha 1, né, sempre que ele põe uma coisa melhor. Né? Então, quando ele põe pedra e o outro põe tesoura, ele ganha 1. Quando ele põe papel e o outro põe pedra, ele ganha 1. E quando ele põe tesoura e o outro pôs papel, ele ganha 1. Né? Então, esses são os casos onde ele ganha 1. E ele perde 1, né,
quando ele colocou pedra e o outro pôs papel, ele colocou papel e o outro pôs tesoura, e ele pôs tesoura e o outro pôs pedra. Né? Então, essa é a utilidade esperada dele, dependendo dos valores de σ1, σ2, σ3 e de φ1, φ2, φ3. Tá? Então, dá para você reorganizar aqui, né, e colocar a expressão dessa forma aqui. Tá? Então, eu estou colocando σ1, σ2 e σ3, que é o que ele tem controle. Né? Ele vai escolher σ1, σ2, σ3, de acordo com Psi3, Psi1, desculpa, Φ1, Φ2, Φ3. Tá? Por simetria, a utilidade do jogador 2 é essa daqui, né? Trocando os papéis entre Rho e Φ. Tá? Então, a gente tem essas duas utilidades aí deles de acordo com a estratégia mista que eles jogaram. Tá? Vamos olhar o que acontece se Φ for 1/3, 1/3, 1/3 para o jogador 1. Né? Para o jogador 1, se o outro jogador jogar 1/3, 1/3, 1/3, o que acontece? Nesses parênteses, você tem 1/3 menos 1/3, 1/3 menos 1/3, 1/3 menos 1/3. Certo? Então, tudo isso aqui se cancela e a utilidade do jogador 1 é 0. Né? Então, para qualquer estratégia mista sigma que ele jogar, não importa qual, a utilidade esperada dele é 0. Tá? É fácil pensar isso, né? De certa forma, mesmo que ele está distribuindo a probabilidade nas ações dele, como o outro está colocando uma coisa... Porque assim, qualquer ação que ele toma, 1/3 das vezes ele perde, 1/3 das vezes ele ganha, 1/3 das vezes ele empata. Né? Para qualquer coisa fixa que ele faça. E mesmo que você meio que aleatorize nisso, continua dando a mesma coisa. É 0. Então, qualquer sigma que ele colocar é uma resposta ótima nesse caso. Tá? Em particular, sigma igual a 1/3, 1/3, 1/3 é uma resposta ótima. Né? E quando ele coloca 1/3, 1/3, 1/3, é uma resposta ótima para o jogador 2 jogar Φ igual a 1/3, 1/3, 1/3. Então, a gente tem um equilíbrio misto de Nash. Tá? Então, por simetria, sigma igual a Φ igual a 1/3, 1/3, 1/3. Os dois são respostas ótimas um para o outro e a gente tem um equilíbrio misto de Nash. Mas será que ele é único? Será que tem uma outra forma de eu escolher esse equilíbrio? Né? Tem uma outra forma de jogar pedra, papel, tesoura em equilíbrio? Bom, digamos que tenha. Né? Então, digamos que sigma φ é um equilíbrio. Né? Então, um dos dois jogadores, que não é os dois jogarem 1/3, 1/3, 1/3. Então, um dos dois joga algo diferente de 1/3, 1/3, 1/3. E eu estou dizendo aqui que é o jogador 2. Né? Como tudo é simétrico, eu posso dizer isso sem perder generalidade. Tá? Então, nem sigma, nem φ são estratégias puras. Né? Jogar uma coisa com probabilidade 1. Tá? Então, isso é fácil de ver porque não existe equilíbrio onde um jogador joga uma estratégia pura. Tá? Então, basta pensar o seguinte. Imagina que o jogador 2 está jogando pedra. Se você jogar qualquer coisa diferente de papel, né, de só papel, probabilidade 1 e papel, você não está jogando uma resposta ótima, então não é um equilíbrio. Mas se você jogar com probabilidade 1 papel, então o jogador 2 não está jogando uma resposta ótima. Porque ele preferiria jogar tesoura. Tá? Então não tem nenhum equilíbrio onde um dos jogadores joga uma estratégia pura, probabilidade 1. Tá? Mesmo que o outro jogue. Né? Bom, sem perda de generalidade, eu vou supor que o jogador 2 joga pedra com uma probabilidade maior ou igual do que papel, maior ou igual do que tesoura. Isso porque todas essas coisas são simétricas no jogo pedra, papel, tesoura, e qualquer coisa você pode renomear o que é pedra, papel, tesoura para que isso aconteça. Não tem problema. Né? E como não é tudo igual a 1/3, a gente sabe que tem algum que ele joga com probabilidade maior do que
joga φ de 1 probabilidade maior do que φ de 3. Porque se φ de 1 fosse igual a φ de 3, seria igual a φ de 2 e todas eles seriam iguais a 1/3. Que é uma distribuição de probabilidade. Tá? Mas, aí o que acontece? O jogador 1 olha aqui e fala assim, bom, tem φ de 3 menos φ de 2, isso daqui é um número menor ou igual a 0, né? Por esse fato. Então aqui eu ganho no máximo 0. Então eu vou querer jogar σ1 igual a 0 aqui. Não ganho nada jogando aqui, né? Ou eu perco alguma coisa, se φ2 for maior do que φ3, ou se φ2 for igual a φ3, eu ganho 0. Então, σ1 eu vou colocar como 0. Né? Agora, φ1 é maior do que φ3, então aqui eu consigo ganhar alguma coisa maior que 0. Então eu quero colocar alguma coisa aqui nesse σ2, provavelmente. E φ2 é menor do que ou igual a φ1. Então aqui é a mesma coisa que esse primeiro caso aqui. Ou eu estou ganhando 0 aqui, ou eu estou perdendo. Então eu também quero colocar σ3 como 0. Então eu quero colocar σ1 como 0, σ3 como 0, e esse cara é positivo, eu quero colocar o máximo possível. Tá? σ2 colocar o máximo possível. Tipo aquelas análises de cálculo, quando você tem várias variáveis. Né? Então, σ2 igual a 1 é a única resposta ótima, mas isso daqui né, por esse fato que eu falei, φ de 3 menos φ de 2 é menor ou igual a 0, φ de 2 menos φ de 1 é menor ou igual a 0, mas φ de 1 menos φ de 3 é maior que 0. Né? E aí eu tenho uma contradição com o fato de... porque eu sei que não existe equilíbrio puro, desculpa, não existe equilíbrio misto, onde algum dos jogadores joga estratégia pura. Né? Então isso aqui não vai ser um equilíbrio. Tá? E o legal é o seguinte, em 51 o Nash provou que todo jogo que você tiver um número finito de jogadores e que cada um deles tiver conjuntos finitos de estratégia, a gente tem um equilíbrio misto de Nash. Tá? E esse resultado é justo, assim, né? Porque você podia falar, mas será que o jogo precisa ter um número finito de jogadores? Será que o o conjunto de estratégias precisa ser finito? Né? Tem jogos que não têm equilíbrio misto de Nash que tem um número infinito de jogadores. Né? Ou que tem um número finito de jogadores, mas o conjunto de estratégia são infinitos. Tá? Então, se você tiver finitude total no jogo, né? É finito no número de jogadores, é finito nos conjuntos de estratégia, você sempre tem o equilíbrio misto de Nash. Tá? Mas você não... se você jogar fora alguma dessas condições, tem jogos que não tem. Né? E isso é legal porque é diferente, né, do jogo, do equilíbrio puro, né, que nem sempre existe, como a gente viu para o pedra, papel, tesoura. Bom, vamos ver um jogo novo, que é o jogo do semáforo. Tá? Então a Ana e o Beto estão num cruzamento e a Ana e o Beto eles têm que decidir se eles vão cruzar ou se eles vão parar para esperar o outro. Né? Se os dois cruzarem, eles batem o carro, perdem, sei lá, R$100. Né? Perdem muito. Tem uma puta dor de cabeça aqui. Se a Ana cruzar e o Beto parar, a Ana ganha alguma coisinha ali, muito pouquinho, porque ela passou mais rápido, conseguiu chegar mais cedo no trabalho, mais cedo em casa, qualquer coisa do tipo. O Beto não perde nada, ele ficou ali esperando um pouco, mas não ganha nada, não perdeu nada. E aí é simétrico, né? Se quem parar for a Ana, ela ganha 0 e o Beto cruzou, ganha 1. Se os dois pararem, ficam lá os dois sem cruzar o semáforo, né? E ninguém ganha nada. Tá? Então, suponho que o semáforo quer dizer, é um cruzamento. Né? Então, a gente tem dois equilíbrios puros. Né? Cruzar e parar e cruzar. Né? Se a Ana está cruzando e o Beto está parado, o Beto não quer passar a cruzar, porque ele vai bater na Ana.
E a Ana não quer parar, porque ela ia ficar parada e não ia cumprir o objetivo dela de atravessar o cruzamento, né? E simétrico aqui embaixo. Tá? Vamos olhar para equilíbrio misto para o jogo de semáforo. Tá? Então a gente vai encontrar um equilíbrio misto aqui. Então o jogador A vai cruzar com probabilidade P de A. E o jogador B vai cruzar com probabilidade P de B. Tá? Então qual que é a utilidade do jogador A? Bom, da Ana, ela perde 100 quando ela cruza e o Beto cruza. Né? Então isso acontece com probabilidade P de A vezes P de B. Ela ganha 1 quando ela cruza e o Beto não cruza. Então 1 menos P de B, a probabilidade dele não cruzar. Ela ganha 0 quando ela não cruza e o Beto cruza. E ela ganha 0 quando ela não cruza e o Beto também não cruza. Né? Ou seja, a utilidade dela é menos 100 PA vezes PB mais PA vezes 1 menos PB. Tá? Que eu reescrevi aqui, colocando a probabilidade dela em evidência, PA. Né? Isso daqui dá PA vezes 1 menos 101 PB. Tá? E aí a gente pode fazer uma análise de casos aqui, dependendo do PB. Se 1 menos 101 PB for maior do que 0, a Ana quer maximizar a utilidade dela. Então ela quer jogar PA o mais alto possível aqui. Né? Então ela coloca PA igual a 1. Essa vai ser a única resposta ótima. Qualquer outra coisa vai ser uma resposta pior. Se 1 menos 101 PB for negativo, então ela quer cruzar com probabilidade 0. Né? Porque senão ela vai perder alguma coisa aqui, esse número é negativo, para maximizar esse número, ela vai querer minimizar PA. Né? E se 1 menos 101 PB for igual a 0, qualquer probabilidade dela cruzar é uma resposta ótima, porque dá utilidade 0 para ela. Né? E aí, bom, ela pode jogar qualquer coisa que isso vai ser uma resposta ótima. Se, em particular, ela jogar PA de forma que 1 menos 101 PA for igual a 0, o outro jogador, o Beto, pode jogar qualquer coisa que também vai ser uma resposta ótima. Né? Então, quando os dois jogam 1 sobre 101, que é o que faz isso daqui dar 0, a gente tem um equilíbrio misto, porque os dois estão jogando uma resposta ótima. A Ana poderia trocar de estratégia? Poderia. Para qualquer outra estratégia, porque o Beto está jogando 1 sobre 101. Mas isso deixaria de ser um equilíbrio misto, porque aí o Beto não estaria jogando uma resposta ótima. Né? Porque se a Ana jogar alguma coisa diferente de 1 sobre 101, o Beto vai olhar, fazer essa análise de caso e vai cair ou no caso 1 ou no caso 2, não no caso 3. Tá? E ele vai querer jogar uma estratégia pura e não a estratégia mista 1 sobre 101 que ele estava jogando. Bom, legal. Agora, para terminar essa parte do curso, eu vou falar um pouco sobre jogos na forma extensiva. Tá? Então, por enquanto, a gente estava vendo jogos simultâneos, não cooperativos. Né? Então, todos os jogadores eles escolhem uma estratégia simultaneamente. Né? Não tem a noção temporal nos jogos que eu falei. Cada um escolhe sem saber o que o outro vai escolher. Ou é simultaneamente ou é sem saber o que o outro faz. Né? O que dá na mesma. Tá? E eles são jogos na forma normal. Né? O jogo na forma normal é uma grande tabela de possíveis perfis do jogo. Né? Para 2 jogadores é bem fácil ver isso, a gente sempre representou com tabelas. Mas mesmo para vários jogadores, no fim das contas o que você tem é uma lista enorme de perfis que podem acontecer no jogo. Né? E uma utilidade para cada jogador, para cada um desses perfis. Né? Por exemplo, você poderia representar isso por uma matriz n-dimensional. Assim, coisa mais estranha. Onde cada jogador escolhe uma dimensão da sua matriz na hora de jogar. Então agora a gente vai ver jogos que são no que a gente chama na forma extensiva. Tá? Onde os jogadores eles vão alternar entre si para jogar e a gente vai ter essa noção de tempo. Tá?
Então a gente vai ver os jogos de informação perfeita, que são os mais simples dessa classe. Tá? Então um jogo de informação perfeita na forma extensiva vai ser uma árvore, né, no sentido de grafos, estrutura de dados, né? Uma árvore enraizada. Cada nó interno da minha árvore, né? Lembrando, o nó interno é aquele que tem pelo menos um filho, né, na minha árvore. Ele vai representar a escolha de um jogador, né, uma escolha de estratégia do jogador, de ação do jogador, do que ele vai fazer. Né? E aí cada aresta nessa árvore, ela representa uma estratégia escolhida, né? Então alguém estava num certo nó interno, e aí que representa a escolha de um jogador, e a aresta da árvore representa essa escolha do jogador. Né? As folhas da minha árvore, né, os nós que não têm filhos, eles vão representar as utilidades que eu obtive, né, dependendo de como o jogo decorreu. Então, deixa eu dar um exemplo bem clássico, que é o jogo do Ultimato. Tá? Então, você tem o jogador 1 e o jogador 2. Tá? Essa aqui é a nossa árvore. Né? Alguém chegou para o jogador 1 e fez a seguinte proposta. Falou assim, olha, jogador 1, tá aqui R$6 para você e para o jogador 2. Tá? E você tem que definir como que você vai dividir esses R$6 com o jogador 2. Você pode oferecer R$1 para o jogador 2, R$2, 3, 4 ou 5. Só não pode oferecer R$0 para o jogador 2 ou R$6 para o jogador 2. Tá? Alguma coisa você tem que ficar alguma coisa para você e tem que ficar alguma coisa para o outro jogador. Isso tem que acontecer, mas como vocês vão dividir entre vocês, é problema de vocês. Só que a regra é a seguinte, o jogador 1 vai escolher quanto ele vai dar para o jogador 2. 1 a R$5. E o jogador 2 vai decidir se ele aceita ou rejeita a proposta feita pelo jogador 1. Se ele aceitar, legal. A proposta feita pelo jogador 1 vai para frente, né? O jogador 1 fica com uma parte e a outra parte que ele propôs para o jogador 2, ele entrega para o jogador 2. Se o jogador 2 rejeitar a proposta do jogador 1, os dois ficam com R$0. A pessoa que ofereceu R$6 lá pega o dinheiro de volta, porque eles não chegaram a um acordo. Tá? Então, a gente tem uma árvore enraizada aqui. Né? Em cada nó, eu tenho indicado aqui um númerozinho do lado que indica quem é o jogador que joga nesse nó. Tá? Então, nesse jogo em particular, o 1 joga na raiz, né? E aí depois o jogador 2 joga nesses outros nós. Tá? A aresta representa as estratégias. Né? Então, o jogador 1, quando ele está aqui nesse nó para jogar, ele pode jogar a estratégia 1, 2, 3, 4 ou 5. Quando o jogador 2 está nesse nó aqui, ele pode jogar a estratégia aceita ou rejeita. Nesse nó aqui também, aceita ou rejeita, e assim por diante. Né? E a árvore, ela te dá uma ideia de histórico assim, do jogo. Né? Então, por exemplo, o jogador 1 pode propor 2 para o jogador 2, e o jogador 2 pode rejeitar a proposta do jogador 1. Né? Ou ele pode aceitar a proposta do jogador 1. Então, esse caminho da raiz até uma folha te dá essa ideia do histórico do jogo, que cada jogador foi escolhendo quando você olha para as arestas. Né? E aqui na folha você tem o quanto cada jogador ganha. Né? Então, se o jogador 1 escolhe a estratégia 2 e o jogador 2 aceita, né? O jogador 1 fica com 6 menos 2, R$4, e o jogador 2 fica com R$2. Tá? Então, quando você chega até a folha, você vê de fato quanto cada um ganha. Então, num jogo de formação perfeita, a gente tem um conjunto N de jogadores que vão jogar. Né? A gente tem uma árvore T, né, com um conjunto de vértices V e conjunto de arestas E, que está enraizada em algum vértice R. Tá? O meu conjunto de vértices
é particionado em dois conjuntos, os vértices H e os vértices Z, tá? Onde Z são as folhas de T e o H são os vértices internos de T. Tá? Só para ter uma notação fácil para eu falar. Os caras que são folha e os caras que são vértices internos. E aí a gente tem um conjunto de ações. Né? São as coisas que os jogadores podem fazer nos seus nós. Tá? Por simplicidade, eu vou considerar que todos os jogadores têm o mesmo conjunto de ações. Tá? Então, se a gente voltar aqui, os conjuntos de ações seriam 1, 2, 3, 4, 5, aceita e rejeita. Mas note que o jogador 1 nunca vai aceitar ou rejeitar, porque não tem a opção para o nó dele. E o jogador 2 nunca vai escolher 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas eu posso pegar a união disso tudo e chamar isso de conjunto de ações possíveis no jogo. Sem problemas. Tá? Aí eu vou ter uma função ρ, para cada vértice interno, vai me dizer um jogador. É quem joga se o histórico do jogo chegar naquele nó, naquele vértice. Tá? Então, se o histórico do jogo sai lá na raiz. E aí os jogadores vão escolhendo as ações que eles fazem e vão descendo na árvore. Né? E aí, se a gente chegar num certo vértice, ρ desse vértice vai me dizer qual jogador joga nesse vértice. Tá? E aí a gente tem uma função que para cada vértice interno diz quais são as ações que podem ser feitas naquele vértice. Né? Então, que desse vértice é 1, 2, 3, 4 e 5, que desse vértice aceita e rejeita, que desse vértice também aceita e rejeita. Tá? Então, diz quais são as coisas que podem ser feitas num certo vértice. Então, conjunto de ações que o jogador pode tomar nesse vértice. Né? E para cada folha, a gente tem, para cada folha da minha árvore, a gente tem a utilidade que o jogador I ganha se o jogo chegar naquela folha. Né? Bom, a gente pode converter um jogo de informação perfeita para um jogo na forma normal, né, na tabelona. Tá? Então, a estratégia pura do jogador, né, nessa forma normal, vai ser a escolha de qual ação ele vai jogar em cada um dos nós. Então, ele vai pré-planejar. Né? Imagina o jogador 2, lá no jogo do Ultimato. Ele pode falar assim, se o jogador 1 me oferecer 1, eu vou aceitar. Mas se ele me oferecer 2, eu vou negar. Se ele me oferecer 3, eu vou também negar. Mas se ele me oferecer 4, eu vou aceitar. Né? E se ele oferecer 5, eu vou rejeitar também. Né? Então, ele está pensando tudo o que ele vai fazer nesse jogo de antemão. Então, ele vai escolher uma ação para cada um dos nós do jogo. Tá? Para cada um dos nós dele na árvore. Né? O que ele faria, ou o que ele fará, se o jogo chegar naquele nó. Tá? Então, essa é a escolha de ação dele, para todos os nós dele. Tá? Então, o conjunto de estratégias puras do meu jogo na forma normal é o produto cartesiano das ações dos nós H's, tá? Internos, nós H's internos, onde o jogador que joga no H é o próprio jogador I. Tá? Então, vai ter esse produto cartesiano aí. Então, produto cartesiano das ações de cada nó do jogador. Tá? Então, o jogador vai definir tudo o que ele quer fazer de antemão, dependendo da escolha dos outros. Tá? Então, no jogo do Ultimato, a gente tem aqui o jogador S1, ele só tem um nó na árvore. Então, as estratégias dele são simplesmente 1, 2, 3, 4 ou 5. Né? O jogador S2, ele tem 5 nós nessa árvore. Então, a estratégia dele no jogo na forma normal vai ser escolher uma ação para cada um dos seus nós. Então,
tem uma estratégia pura onde ele aceita tudo. Tem uma estratégia pura onde ele aceita as 4 primeiras, mas ele rejeita a última, né? E assim por diante. Então, todas as possibilidades de aceita e rejeita aqui, sei lá, as 2 elevado a 5, possibilidade de aceita ou rejeita em ordem aqui que ele pode ter. Né? Bom, então como que a gente pode transformar um jogo de informação perfeita em um jogo na forma normal? Desculpa, como a gente pode, né, transformar um jogo de informação perfeita em um jogo na forma normal? Eu esqueci de falar das utilidades, né? E aí a utilidade, de acordo com as escolhas de estratégias dos jogadores, é você seguir o caminho na árvore, né? Então, se o jogador 1 escolheu 3, e o jogador escolheu, 5, e o jogador 2 escolheu aceita, 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 rejeita, então você vem aqui na árvore e vê. Bom, o jogador 1 escolheu 5, aí nesse nó, o que o jogador 2 escolheu? Ele escolheu rejeita. Então vem aqui. Então a utilidade dos dois é 0 para 5 com aceita, 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 rejeita. Bom, então a gente pode transformar um jogo de informação perfeita num jogo na forma normal, que é o que a gente já tinha visto antes. E aí a gente pode considerar um equilíbrio de Nash, né, para esse. Pode ser que exista, pode ser que não exista, sei lá, né? Mas vamos olhar para o equilíbrio de Nash para esses caras, tá? E o equilíbrio misto sempre existe, né? De acordo com o teorema de Nash, tá? Mas primeiro vamos notar que nem todo jogo na forma normal pode ser transformado em um jogo de informação perfeita. Por exemplo, o dilema do prisioneiro, né? Se eu pensar no dilema do prisioneiro, não é o mesmo jogo se o Beto souber o que a Ana escolheu. Né? Ali você tem uma simultaneidade que você não consegue capturar por essa ordem dos jogadores. Né? Aqui, quando o jogador vai jogar num certo nó, ele sabe todo o histórico do jogo, tudo o que já aconteceu antes. Tá? Ele não tem certeza sobre a escolha dos outros jogadores. Então, nem todo jogo na forma normal pode ser transformado num jogo de informação perfeita, mas todo jogo de informação perfeita pode ser transformado num jogo na forma normal. A gente vai ver que nem todo equilíbrio de Nash faz sentido para um jogo de informação perfeita, tá? Mas a gente vai ver que também todo jogo de informação perfeita tem um equilíbrio puro e um equilíbrio puro que faz sentido, tá? Então, vamos ver que nem todo equilíbrio de Nash faz sentido para um jogo na forma extensiva. Tá? Então, 5, né, o jogador 1 escolher 5 e o jogador 2 escolher rejeita, 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 aceita, é um equilíbrio. Né? Se o jogador 1 mudar de estratégia, a utilidade dele passa a ser 0, porque o jogador 2 vai rejeitar aqui, o jogador 2 vai rejeitar aqui, aqui e aqui. Né? Ele só está aceitando aqui. Então, ele mudou de estratégia, ele vai perder, ele vai ganhar 0. Né? E aqui, jogando 5, ele está ganhando 1, porque ele fica com R$1 e dá 5 para o 2. Né? E a utilidade do 2 só pode manter ou piorar se ele mudar de estratégia. Né? Porque ele já está ganhando o máximo que ele pode ganhar nesse jogo, que é 5. Né? Não existe outro cenário onde ele ganhe mais do que 5. Né? Então aqui o jogador 2 está ameaçando o jogador 1. Né? Ele está falando assim, olha, se você não me der R$5, eu vou rejeitar tudo. Né? Eu vou rejeitar qualquer proposta que não seja proposta de R$5. Então é melhor você me dar R$5. Né? Só que essa ameaça não é crível. Porque o jogo ele tem essa ideia temporal. Né? Porque se o jogador 1 chegar e falar assim, eu te dou R$3, né? O jogador 2, entre ganhar R$3 e ganhar 0, ele prefere ganhar 3. Claro que aqui a gente só está falando ganho monetário. Não estou pensando que o jogador 2, por exemplo, ficou bravo com o jogador 1, ou quer sacanear o jogador 1, qualquer coisa do tipo. Estou pensando que todo mundo aqui só está interessado em maximizar o dinheiro ganho. Então a ameaça não é crível porque o jogador 2
vai querer aceitar se você propor algo diferente de 5. Né? Na verdade, o jogador 2 aceita qualquer uma proposta. Né? Porque qualquer proposta é melhor do que rejeitar nesse jogo. Então, essa ameaça, o jogador 1 pode falar assim, ele tá me ameaçando, mas a hora que eu chegar lá e falar assim, não, tá aqui, R$3, você quer ou não quer? Né? Sem ter como voltar atrás. Ele vai falar, quero. Então, tem alguns equilíbrios de Nash que não fazem sentido. Por quê? Porque a gente saiu de uma coisa que era sequencial e a gente passou para uma coisa que é simultânea, quando a gente foi quando a gente foi do jogo de informação perfeita para a forma normal. Né? Então, a gente perdeu algo aí. Tá? Bom, então vamos ver um conceito que é o conceito de equilíbrio perfeito de subjogo. Né? Então, um subjogo de um jogo de informação perfeita, tá? É um subjogo que você pega aqui, ó, escolhe um nó H e olha tudo que está para baixo, né? Incluindo o H. Isso daqui dá um jogo, dá um novo jogo de informação perfeita para você. Então, isso é um subjogo, né, de um jogo de informação perfeita. Tá? E aí o equilíbrio perfeito de subjogo, né, é um perfil S lá, de quando eu transformei para a forma normal. Né? Então eu vou dizer para cada nó o que cada jogador faz, né, nesse perfil. Né? Então cada jogador vai reportar uma estratégia que ele diz que ele faz em cada nó. Né? E ele é perfeito, né, de subjogo, porque a gente restringir ele a qualquer subjogo, ele continua sendo um equilíbrio de Nash naquele subjogo. Quando eu olho para a forma normal daquele subjogo. Né? E todo o equilíbrio perfeito de subjogo é um equilíbrio puro, então, porque o jogo é um subjogo dele mesmo. Tá? Então vamos olhar. 5, rejeita, 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 aceita, é um equilíbrio, mas não é um equilíbrio perfeito de subjogo. Por quê? Porque em qualquer subjogo que você pegar aqui do 2, né, o 2 prefere aceitar do que rejeitar. Né? Então, restrito a só esse subjogo não é um equilíbrio, restrito só esse subjogo não é equilíbrio, e assim por diante. Né? Então, o jogador 2 não escolheu uma estratégia de um equilíbrio, por exemplo, quando o jogador 1 escolheu 3. Né? Ele escolheu uma coisa que não era uma resposta ótima aqui, nesse subjogo. Né? Tá. Então, a gente entendeu um pouco por que alguns equilíbrios não fazem sentido. Né? E, basicamente, porque eles não são equilíbrio perfeito de subjogo. Né? Mas eu falei uma coisa forte, né? Eu falei que... não falei isso ainda. Mas, bom, todo equilíbrio perfeito de subjogo é um equilíbrio puro, porque o jogo é subjogo dele mesmo, né? Tá? E aí, o legal é que é fácil calcular um equilíbrio perfeito de subjogo, se eu te der a árvore. Né? E a gente basta resolver isso bottom-up, fazer um algoritmo recursivo. Assim, tá? Então, é um algoritmo que chama de indução retrógrada, né? Então, backward induction, vocês vão ver na literatura. Né? E aí você faz o seguinte, bom, eu estou lá para o jogador I, no nó H. Eu quero saber qual ação ele deveria tomar. Né? Resolve recursivamente todas as subárvores de H, né? Vendo o que os jogadores vão jogar em cada uma dessas subárvores, em cada nó. Né? E aí você escolhe a melhor subárvore para o jogador ir. Né? Você olha e fala assim, bom, se eu jogar essa ação, como eu sei o que todos os outros jogadores vão jogar nessa subárvore, né? Eu sei quanto eu vou ganhar. Se eu jogar aquela outra ação, como eu sei o que todo mundo vai ganhar naquela outra subárvore, eu sei o que cada um vai jogar, eu sei qual que é a minha utilidade, assim por diante. Então, o jogador I, ele olha e fala assim, bom, se eu jogar essa ação, eu caio nessa subárvore e ganho tanto. Nessa outra
essa outra ação nessa outra subárvore ganha tanto. Ele olha qual é a melhor. Né? Então ele escolhe a melhor subárvore para ele. Né? A base da minha recursão é uma folha, onde não tem nenhuma ação a ser escolhida. Né? E o legal disso é que pode ser feito em tempo linear no tamanho da árvore. Né? E o próprio algoritmo mostra a existência do equilíbrio. Né? Sempre existe equilíbrio perfeito de subjogo para jogos de informação perfeita. No caso do jogo do ultimato, né, o jogador 1 analisa o que o jogador 2 fará em cada subjogo. Né? Em cada subjogo, o jogador 2 sempre escolhe aceitar. Então, com isso, o jogador 1 escolhe 1, dá apenas R$1. Né? Um outro exemplo, um pouco mais interessante do que o jogo do ultimato, é o jogo dos piratas. Então é o seguinte, você tem 5 piratas, Ana, Beto, Carlos, Daniel e Eduardo. Tá? Eles querem dividir 100 moedas de ouro que eles conseguiram de uma embarcação. Tá? Só que tem uma senioridade aí. Né? Tem os piratas mais velhos e os piratas mais novos. A Ana é mais velha do que o Beto, mais velha que o Carlos, mais velha que o Daniel, mais velha que o Eduardo. O pirata mais sênior vai escolher como dividir as moedas. Tá? E aí, uma votação vai ser feita para aceitar ou rejeitar a proposta. Né? Então ele fala lá, por exemplo, a Ana podia falar, eu quero ficar com 50 moedas e distribuo igualmente para você, 60 moedas e dou 10 para cada um, sei lá. Então, aí eles vão votar para ver se aceitam ou rejeitam a proposta. Tá? Em caso de empate, o que pode parecer que não pode ter, porque a gente tem 5 pessoas aqui, mas vocês já vão entender, em caso de empate, o mais sênior desempata. Você olha para ver o que ele votou para desempatar. Tá? Se a proposta é aceita, as moedas são distribuídas e legal, eles vão beber rum e festejar. Se a proposta é rejeitada, como eles são piratas, o proponente da proposta, o mais sênior ali, é jogado para fora do barco e morre. E uma nova votação vai ser feita. Tá? Uma nova proposta com uma nova votação, com quem é o mais sênior que sobrou. O que os piratas querem? Né? Eles querem sobreviver antes de tudo. Né? Não importa a moeda de ouro se eles não estiverem vivos para aproveitar. Eles querem maximizar o número de moedas que recebem, né, num segundo nível. Né? Considerando que eles vão viver, eles querem o maior número possível de moedas. Bom, e em caso de empate na utilidade, né, se for indiferente em termos de número de moedas, já está sobrevivendo e não importa o número é o mesmo número de moedas, ele prefere jogar para fora do barco a pessoa do que não jogar. Ele prefere votar para que a pessoa seja jogada para fora. Então vamos olhar para a indução retrógrada aqui. Né? Eu vou começar quando a gente já está um pouco mais alto na árvore, quando a gente tem o D e o E. Né? Claro que na folha não tem ação a ser tomada, é a base da nossa recursão. Quando a gente tem só o Eduardo, se tiver só o Eduardo no barco com 100 moedas, ele obviamente fala que as 100 moedas fica para ele e ele vota para aceitar a própria proposta e continua vivo. Né? Não faz muito sentido sobrar só um pirata com as moedas, é bem tranquilo. Né? Então vamos olhar quando tem o Daniel e o Eduardo no barco, né? No navio. Bom, o Daniel vira para o Eduardo e fala assim, olha, vai ficar 100 moedas para mim e 0 moedas para você. Né? E o Eduardo pode votar a favor ou pode votar contra, não importa, porque o Daniel vai votar a favor e é ele que desempata porque só tem 2 pessoas. Né? Então não tem muito o que o Eduardo fazer nesse sentido. Tá, agora se a gente tiver o Carlos, o Daniel e o Eduardo. O Carlos vira para o Eduardo e fala assim, olha, eu te dou uma moeda, eu fico com 99 e a gente não dá nenhuma moeda para o Daniel. E o Eduardo vai aceitar a proposta. Por quê? Porque ele sabe que se ele rejeitar a proposta, né, o Daniel também vai votar contra essa proposta, né, porque o Daniel
quer ganhar 100 moedas de ouro. Ele sabe que se o Daniel sabe que se o Carlos cair fora, ele ganha 100 moedas de ouro, né? E agora ele está ganhando 0 com essa proposta do Carlos. Então o Daniel quer jogar fora o Carlos, né? E se o Eduardo também decidir jogar fora o Carlos, jogar para fora do barco, o Carlos, ele vai ganhar 0, né? E aqui ele está pelo menos ganhando 1. Então ele aceita a proposta do Carlos, né? Então, se o Carlos morrer, ele vai ganhar 0, né? O Carlos não pode ser tão ambicioso, porque se o Carlos falar assim, não, eu vou propor 100, 0, 0, bom, entre ganhar 0 da proposta do Daniel, ganhar 0 da proposta do Carlos, dá na mesma, e o Eduardo não vai morrer de qualquer forma, ele rejeitaria essa proposta para matar o Carlos, né? Lembrando que ele prefere matar do que não matar. Se a gente tiver Beto, Carlos, Daniel e Eduardo, o Beto propõe 99, 0, 1, 0. Né? E o Daniel aceita a proposta. Por quê? Se o Carlos e o Eduardo com certeza preferem que o Beto morra. Né? Porque aí o Carlos ganha 99 e o Eduardo ganha 1. Né? Mas se isso acontecer, o Daniel ganha 0 na proposta aqui de cima. Né? Então ele prefere ganhar 1 do que ganhar 0 e ele apoia o Beto. Tá? Ele não pode, por exemplo, propor 99,001 para o Eduardo. Né? Porque aí o Eduardo ia falar, não, tudo bem, eu mato o Beto e ganho 1 ainda assim com o Carlos. Né? Então, para terminar, a Ana propõe 98,0101 e o Carlos e o Eduardo aceitam a proposta. Né? Porque a Ana propõe... se a Ana morrer, né, bom, Beto e Daniel são contra a proposta da Ana, porque eles estavam ganhando 99,1. Né? Então a Ana já tem 2 votos contra. Se ela tiver um voto contra a mais, ela morre. Né? Então, se o Carlos ou o Eduardo votarem contra a proposta dela, ela morre e eles passam a ganhar 0. Né? Então, eles aceitam a proposta da Ana, tá? Mesmo a proposta sendo absurda, dela ficar com 98 moedas e dar uma para o Carlos e uma para o Eduardo. Tá? Então, se a Ana morrer, eles não ganhariam nada. Então, é basicamente isso que eu tinha para mostrar de indução retrógrada. E com isso eu encerro essa primeira parte da disciplina.